Jesus ao nosso meio. A tua face queremos contemplar. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. A tua face queremos contemplar. Tudo que sou e tenho, como oferenda, te entregar, como oferenda. Todas as palmas, vamos lá. Isso. Agora é com você. Seja bem-vindo, Jesus, com você. Tua face queremos contemplar. Seja bem-vindo. A tua face queremos contemplar. Tudo que sou e tenho, tudo que desejo ser, como oferenda, te entregar, como oferenda, te entregar. Tudo que sou, tudo que sou, e tenho, tudo que desejo ser, como oferenda, te entregar, como oferenda, te entregar. Amém. Celebrarei. Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para cultuar o Senhor. E ontem nós não conseguimos transmitir por problemas aqui na internet, mas eu creio que hoje nós não teremos esse problema. Então hoje, quinta-feira, dia 25 de junho, nós estamos aqui para aprender da palavra do Senhor e para louvar o Senhor. Então eu quero convidar a você, por favor, que você que está me vendo, está me ouvindo, vai abrir aí a sua Bíblia no Salmo 119. E nós vamos ler aqui os versos 145 até o verso 152. Então, Salmo 119. E nós vamos ler aqui os versos 148 ao 152. E assim diz a palavra do Senhor. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Então, com estas palavras aqui do salmista, nós vamos louvar ao Senhor, aprender da palavra dele, e por isso que você está aqui, e eu quero já agradecer a sua participação conosco aqui no YouTube. Deus abençoe. Vamos orar? Pai, nesta noite nós te adoramos e agradecemos o Senhor por mais um dia que o Senhor nos deu em vida, pelo alimento, pelo teu cuidado e pela oportunidade de estar aqui para te louvar, para aprender da tua bendita palavra. Que nesta noite
tudo que aqui fizermos seja para a honra e glória do Senhor. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero lembrar que amanhã, dia 26, nós teremos a nossa live, ou sexta live, com os cantores Luciane e Samuel. E hoje todos os louvores aqui serão ministrados por eles e vocês vão prestando atenção, já vão se familiarizando, porque eles estarão conosco aqui amanhã. Então vamos ouvir esse primeiro louvor, que você louve e bendite o nome do Senhor aí na tua casa. Assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Assim como estás, vem, para adorar, vem, assim como estás, vem, vem. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória
entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Muito bem, irmãos, nós ouvimos aí os cantores Samuel, né, e Luciana. Eles são da Igreja Batista e amanhã estarão conosco aqui na nossa sexta live cantando louvores. Nós vamos bater um papo, vamos orar e eu creio que será um momento bacana de louvor, de adoração, 1 hora, né, que o Instagram nos dá. Então amanhã na minha conta, tá bom? Irmãos, então vamos ler a palavra do Senhor? Abra aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, o versículo 11. E eu quero chamar a sua atenção que, por favor, você fique com a sua Bíblia aberta neste capítulo, porque nós vamos falar de outros versículos aí interessantes, também Atos dos Apóstolos, outros capítulos também. Então você fica com a sua Bíblia aberta que nós vamos dar uma passeada no livro de Atos aí dos Apóstolos. Então abriu? Atos 23, versículo 11. Eu quero orar mais uma vez. Ó Deus de amor, Deus de glória, nós abrimos a Tua palavra agora. E o que nós precisamos é entendimento. O Senhor já me deu esse entendimento e vai dar entendimento aos queridos irmãos que estão aqui nos vendo e ouvindo. Continue a falar nesses corações preciosos. É a minha oração que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Atos 23, versículo 11 nos diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem! Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. Muito bem, olha, o tema que nós vamos tratar aqui é encorajamento. E aí eu quero ver com você o seguinte, olha só, encorajamento foi aí a tela que eu mandei para você, te convidando, né, nas redes sociais, mas nós precisamos então entender aqui nesta noite quais são as fontes de encorajamento.
Ou você pode dizer quais são as fontes para a minha animação nesse tempo de pandemia? Todos aqui sabem que hoje a prefeitura decretou por 16 dias que os comércios, mais uma vez as igrejas, não poderão se reunir por causa desse vírus, dessa pandemia do Covid-19, como os casos estão aumentando aqui na nossa cidade. Mas diante disso tudo, qual é a sua animação? Qual é o seu encorajamento? Na linguagem Nova Vida Internacional, esse texto, no versículo 11 de Atos 23, fala assim: naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo, pondo-se ao lado dele, e disse: tenha ânimo, Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Então, queridos irmãos, diante desse texto precioso, eu quero perguntar a você: você tem animação? Você tem sido encorajado ou encorajada? Todo mundo precisa de animação ou de encorajamento. E de tempos em tempos, o mundo precisa de encorajamento. Vamos citar aqui alguns exemplos. A dona de casa, ela não enfrenta enfermidades. O empresário não enfrenta enfermidades. As crianças, jovens e adultos e idosos enfrentam adversidades. E como seguir com a vida? Como seguir com o trabalho, com os estudos, com os relacionamentos em meio a tantas adversidades? Responde aí. Onde encontrar encorajamento e força para seguir adiante sem desviar ou desistir da caminhada? Então, meus queridos irmãos, essa questão é seríssima e precisa de uma resposta clara, urgente. Atos 23:11, o texto que nós lemos, nós vamos ver aqui que do sussurro dos lábios de Jesus ao coração aqui do apóstolo Paulo, na madrugada, no desconforto de uma fortaleza romana, que nós podemos tirar lições e doces lições sobre encorajamento. Mas de fato, meus irmãos e irmãs, hoje nós precisamos desse encorajamento. Nós precisamos buscar motivação ou motivações para prosseguir com a nossa missão e conquistar almas com o evangelho da glória e da graça do nosso Deus. O momento, queridos, que Paulo estava passando aqui, vamos observar o pano de fundo. Após suas 3 viagens missionárias, Paulo estava agora em Jerusalém. E ele havia decidido aqui em espírito que deveria ir para lá com alguns representantes das igrejas, dos gentios, e as suas respectivas ofertas. Se você quiser conferir em Atos 19:21, um pouquinho atrás, e um pouquinho à frente em Atos 24:17. Então essa atitude de amor por parte das igrejas dos gentios para com os pobres de Jerusalém, que vivia grande crise financeira. 1 Coríntios 16, de 1 a 4, traz esse relato e outros textos. Mas aqui curaria definitivamente alguma rusga que poderia ainda haver entre a igreja dos judeus e dos gentios. E há momentos na vida que, mesmo fazendo bem, por estar fazendo esse bem, nós somos colocados diante de desafios necessários e muito custosos, como um bom goiano fala.
para nós. Paulo, por exemplo, sempre soube aqui do preço que ele pagaria por essa atitude simples de amor. Olha aí um pouquinho atrás, Atos capítulo 20. Eu vou ler aqui os versículos 22 a 24. Atos, abre aí, 20, 22 a 24, que assim nos diz: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo do que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Por fim, 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim, mesmo preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo que testemunhar do evangelho da graça de Deus não significa apenas compartilhar o evangelho com outras pessoas, mas também agir com amor, resolver conflitos interpessoais, cuidar e assistir aqueles que estão em necessidade, mesmo que isto custe muito caro. Nesse seu propósito, Paulo não lidou apenas aqui com mal intencionados, mas também com irmãos fervorosos, queridos e bem intencionados que não estavam sabendo aqui discernir de fato aqui a vontade de Deus, como está em Atos 21, de 3 a 6. Pode olhar aí na sua Bíblia. Queridos irmãos, nós precisamos entender aqui e no versículo 6 aí vai falar assim, do capítulo 21. E nos despedimos, então subimos a bordo e eles voltaram para casa. Versículo 5 fala no finalzinho que eles ajoelharam e oraram. Então, por causa de possíveis erros humanos na interpretação de profecias, como aqui em Atos 21, 4, é que Paulo diz que toda profecia deve ser colocada à prova pela revelação da palavra. É claro isso, meus irmãos. Paulo estava vendo isso. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, os versículos 19 e 20, eu vou ler para vocês, que diz assim: não apaguem o espírito, versículo 20, não desprezem as profecias, versículo 21, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Graças a Deus que Paulo colocava tudo à prova, tudo o que é dito. Por isso que ele prosseguiu em viagem e após finalmente em Jerusalém, viu-se no meio de um grande tumulto. Olha aí capítulo 23, os versículos 1 a 9. Ao ponto que no versículo 10, ele ter sido ajudado pelo comandante romano. Olhou aí? Então a discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito aqui em pedaços. Assim, ele ordenou aqui que os soldados retirassem a força e o levassem de volta à fortaleza. Então, meus irmãos, é aqui que neste momento que a graça de Deus mais uma vez vem ao encontro de Paulo e o assiste de uma forma encorajadora. Olha o versículo 11. Naquela noite, na noite seguinte, o Senhor apareceu a Paulo, pondo-se ao lado dele, disse: Paulo, tenha bom ânimo.
Assim como você, Paulo, testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Então, diante disso, meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite de quinta-feira, nós temos aqui algumas preciosas lições. Eu quero compartilhar essas lições com vocês, aquilo que Deus tratou no meu coração. Primeira lição. A presença de Deus é a fonte de encorajamento. Então, como você vai ter encorajamento nesse momento, nesse momento que nós estamos aqui passando de isolamento social, do vírus do Covid-19, que muitas vezes tem desanimado, não é? Às vezes nós perdemos a esperança, mas Deus está pronto a te encorajar. A presença dele é a fonte de encorajamento. Nesse texto nós podemos observar de onde Paulo recebeu aqui a principal dose de encorajamento, a presença de Cristo. Como está no versículo 11, e há momentos na vida quando somente a presença do próprio Deus é capaz aqui de nos trazer ânimo, força, encorajamento. E olha lá, meu irmão, minha irmã, mais ninguém. E Deus sabe disso, por isso que Ele coloca ao nosso lado e graças a Ele, graças a Deus, nós podemos contar com Ele. E veja o caso aqui de Paulo, os piores pressentimentos de tudo de mal que lhe pudesse acontecer, finalmente se cumpriram aqui na vida do apóstolo Paulo. Pode olhar aí em Atos 20, os versículos 21 a 23. Ele estava preso e todos lá fora queriam literalmente esquartejá-lo. Falamos isso aqui atrás. A partir do versículo 10 a 15 do capítulo 23. E aí, meus irmãos, e agora? Parece que o sonho de Paulo de chegar à Espanha, passando aqui por Roma, havia chegado ao final. Você já se viu assim na vida? Por exemplo, você sabe que é difícil, mas quando chega a dificuldade no casamento, no trabalho, nos estudos, o sonho vai embora, você sonha, planeja, festeja, até conta com as lutas, mas quando a dificuldade chega, o sonho vai embora, acaba a graça. E aí eu pergunto, o que fazer então? Parece que Paulo se viu nesse momento, ou num momento assim, que só a presença de Cristo, nada mais do que Cristo, era capaz de encorajá-lo para que ele continuasse com fé, com esperança, com amor. Em outros momentos críticos, Paulo também experimentou dessa presença encorajadora de Deus. E é a primeira vez que ele foi, logo após a sua conversão. Pode olhar aí em Atos 22, os versículos 17 e 18. E eu vou ler para você que fala que depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, na qual o Senhor me dizia, depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará o seu testemunho a meu respeito. Depois foi na cidade de Corinto, lá em Atos 18, de 9 a 11. E agora na prisão em Jerusalém, o próprio Cristo, o Deus encarnado, mais uma vez vem e se põe ao lado do apóstolo Paulo. E é interessante observar, estudando a palavra do Senhor, fala que o verbo aqui, pôr-se ao lado, em Atos 23, 11, o grego é epistas. Apesar da linguagem Nova Vida Internacional e na atualizada revisada, a tradução ser pôr-se ao lado
Em outros contextos, o verbo é traduzido como colocar-se sobre, envolver, cobrir, dando a mesma ideia de uma galinha que cobre os pintinhos para aquecê-los, para protegê-los. Então, observou aqui, meu irmão, minha irmã, como é que Deus é? Como é que Deus foi com Paulo e Ele continuará a ser comigo e com você. A presença de Deus é a fonte de encorajamento para todos, em todos os momentos, e nós precisamos dela para nos enchermos de fé, de esperança, de amor, capacitando-nos a prosseguir. Mas como obtê-la? Como eu posso ter, como eu posso adquirir esta proteção e esse encorajamento? Simples. Fácil, você sabe. Lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor e orando. E orando. Você tem feito isso? A presença de Deus através da meditação da Bíblia e oração é grande fonte de encorajamento. Eu não sei se você já passou por isso. Às vezes eu como pastor, quero animar você. Quero que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor, mandando como mandamos atrás as devocionais, para que você vá lá no canal da igreja, todo dia tem uma devocional. São coisas diferentes para te ajudar. Mas eu creio que você está fazendo muito mais daquilo que eu estou mandando e pedindo para você fazer. Eu creio que você aí está sendo encorajado. Palavra, pela oração. Segunda lição que aprendemos nessa noite: a providência de Deus é a fonte de encorajamento. Você sabia disso? Você crê nisso? A providência de Deus é a fonte de encorajamento. O nosso texto, além de nos mostrar a presença de Cristo, também revela a providência de Deus como grande fonte de encorajamento. O versículo 11 do capítulo 23 de Atos fala que naquela noite o Senhor apareceu, pondo-se ao lado de Paulo. Paulo deveria estar se sentindo perdido, mas aqui Deus não tinha perdido Paulo de vista. Deus sabia onde Paulo estava e qual era a condição de seu filho, em que momento deveria chegar. Deus nunca perde os seus servos de vista. Ele não perde você de vista. Charles Spurgeon disse que Deus não possui uma única joia jogada e esquecida por aí. Vou repetir. Deus não possui uma única joia jogada e esquecida por aí. Os olhos de Deus estão sempre sobre os filhos amados, sobre os seus filhos amados. A providência de Deus encontrou Paulo aqui na hora certa, talvez no momento em que ele estivesse mais necessitado. Na noite seguinte, e não foram as grades da prisão que aqui abandonaram Paulo, ou o pelotão de soldados que impediram que o Senhor de chegar até Paulo. Mesmo sem ter muito o que fazer, Paulo pôde ver a soberana providência de Deus para tirá-lo daquela grande enrascada. Pode olhar aí Atos 23, a partir do versículo 16 até o 24. Pode olhar aí na sua Bíblia. Vai lendo aí, meu irmão. Já que estamos aqui em estudo bíblico, vai acompanhando aí na palavra. Nós vimos aqui no versículo 21, não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente:
solenemente, sobre pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Então, em prontidão, apenas esperando a sua permissão. No versículo 22, o comandante despediu do rapaz e o advertiu: não deixe ninguém saber que você me contou isso. E por fim, no 23 e 24, então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: preparem 200 soldados para partir a Cesareia. Hoje, às 9 da noite, levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. E o 24, providenciem um cavalo para Paulo e levam-no em segurança ao governador Félix. Foi uma escolta dessas, digna de chefes de Estado, que Paulo saiu em segurança daquela enrascada. Trocando em miúdos, a providência de Deus chega sempre na hora certa e nada pode impedir os planos de Deus. E isso deveria nos encorajar. Deu para perceber como Deus é? Terceira lição. A piedade de Deus é a fonte de encorajamento. A piedade de Deus é a fonte de encorajamento. Você crê? Eu creio. Eu creio. Vamos recapitular? Além da presença, da providência de Deus em Cristo, o texto revela a piedade do Senhor como fonte de encorajamento. Naquela noite o Senhor apareceu a Paulo, pondo-se ao lado dele e disse: tenha ânimo, coragem, Paulo. Assim como você testemunhou meu respeito aqui e em Jerusalém. Meus irmãos, quando os problemas e as crises nos abatem, sejam eles quais forem, vamos lembrar? Perseguição, insulto, traição, fofocas, inverdades, armações, ausência de resultados palpáveis. Como se tudo isso não bastasse, somos aqui tentados a olhar com desprezo para tudo o que fizemos. E é claro isso. Erramos tantas vezes, somos imperfeitos, mas não é possível que fazemos sempre tudo errado. E eu penso aqui, creio, que por isso que Deus foi a Paulo e disse: olha, ô Paulo, coragem, meu filho. Se você teve coragem, disposição, ânimo, foi encorajado a testemunhar a meu respeito aqui em Jerusalém, é como Deus aqui estivesse dizendo: Paulo, jamais se permita que o que você fez em Jerusalém não teve qualquer valor. E aí Deus vai falar para Paulo: olha, tem sim muito valor. Você testemunhou meu respeito em Jerusalém. Queridos irmãos e irmãs, que lição de encorajamento para todos nós. Que lição! Pois na hora da crise, quando bate o desânimo, não podemos permitir que a nossa consciência remoa muito mais os erros do que os acertos. O Senhor sabe quando buscamos fazer o melhor para Ele. O nosso melhor. E essa é a minha disposição de continuar a servi-lo em qualquer lugar, em qualquer hora. E esse que eu quero desafiar a você nesta noite. Ele nos conhece e a sua piedade deve servir de fonte de encorajamento. Você lembra aí o que Deus, através de Jesus e a revelação a João, falou em Apocalipse 3:8? Eu vou lembrar para você. Sei que tudo o que você faz, abrir para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu minha palavra e não negou o meu nome. Na hora da crise, quando chegam os problemas, ou quando chegarem os problemas, busquemos encontrar encorajamento.
na piedade do Senhor, Ele abre para nós portas, sabe que somos fracos e nos capacita a obedecer a palavra dele. E o que se requer de nós é que sejamos achados fiéis. E, para tanto, e ele com a graça e misericórdia nos capacita. A piedade de Deus é a fonte de encorajamento. E por último, nesta noite, para encerrarmos aqui o nosso estudo bíblico desta quinta-feira, excepcionalmente, né? O plano de Deus é a fonte de encorajamento. Isso me traz um conforto, me traz uma segurança, meus irmãos. Eu creio que para vocês nesta noite também. Vamos recapitular? Além da presença, da providência, da piedade do Senhor, há no texto aqui o plano de Deus como fonte de encorajamento. Repetindo o versículo 11, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Tá vendo aí? Agora você vai perguntar, mas onde está aqui o plano de Deus? Vou falar para você. Sabe por que tantas vezes em meio às crises nós nos vemos aqui desencorajados? Porque nós deixamos de pensar nos planos iniciais de Deus para nós. Quando Deus nos chama, pode ser que percamos algumas batalhas, mas Ele nunca deixará que percamos a guerra. Aquele que começou a boa obra em nós irá terminá-la. E aqui, queridos irmãos, é que Cristo foi em pessoa falar isso com Paulo. Paulo, coragem, você não perdeu a guerra, você deverá testemunhar também em Roma. Concentre-se em nosso plano original. Os judeus não destruirão você, ainda há muito o que fazer. Coragem. O plano original foi estampado, sabe aonde? Pode olhar aí. Em Atos, capítulo 19, 21 a 22. Eu não vou ler, mas marque aí na sua Bíblia. Mas aqui em Atos 23, 11, Cristo trouxe à memória de Paulo o plano original relatado em Atos 19, 21 a 22. Portanto, não perca de vista o plano original. Não se esqueça do chamado de Deus para a sua vida, o sussurro de Cristo ao seu coração. Mesmo aqui, Paulo na prisão, fez o apóstolo recobrar o seu plano original. E isso lhe trouxe aqui encorajamento. Por isso ele testemunhou diante de Agripa, lá em Cesareia, após sair da prisão. Isso está em Atos 26, hein? 15 a 22. Não vou ler o texto para você, mas você leia aí com atenção. Os olhos fixos no plano original de Deus para nós sempre nos manterão encorajados. Lembre-se, os problemas e as lutas muitas vezes serão consequências ou consequência de estarmos fazendo precisamente aquilo que Deus mesmo nos chamou para fazer. Note as vidas de Paulo, de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel. São alguns exemplos que eu trago aqui para você, mas tem outros tremendos. E sobre o plano de Deus, é para nós fonte de encorajamento, eu preciso usar de novo Charles Spurgeon. Certa vez ele disse assim, a sua igreja repleta de pessoas abatidas. Ele chegou e falou: ô gente, meus irmãos queridos, fortaleça-se.
o exausto irmão trabalhador, porque o tempo de seu trabalho ainda não acabou, e seu sol ainda não pôde se pôr, até que, como Josué, você não tenha terminado a batalha contra os amorreus. E o antigo ditado é verdadeiro: você é imortal até que seu trabalho não tenha terminado. E é bem provável que nem metade do seu trabalho tenha sequer começado. Portanto, você vai se levantar, provavelmente aqui ou novamente do leito de enfermidade. Você vai romper com a depressão e você vai conquistar esses conflitos que você ainda fará. Você fará para que o Senhor mais do que nunca. E Ele ainda haverá de dizer para você o que disse para a igreja de Tiatira: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que do princípio. Isso está lá em Apocalipse 2,19. Então, meus irmãos, eu quero concluir nesta noite. Essa noite de quinta-feira, 25 de junho de 2020. Fontes de encorajamento. Irmãos, irmãs, desencorajados. Esse que vos fala, de tempos em tempos, também sofre de grande desencorajamento. Eu preciso abrir o meu coração a você. Nesses dias não tem sido fácil. Mas lendo esse texto e Deus falando no nosso coração, me trouxe que a lição de Jesus Cristo a Paulo é lição para mim. E eu creio que para você nesta noite. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar. Testemunhar, hein? Também em Roma e em qualquer lugar. Em Manhumirim, em Minas Gerais, nesse país Brasil. Busquemos o encorajamento na presença de Deus. Vamos recapitular? Na palavra e oração, na providência de Deus, fé e esperança. Na piedade de Deus, Ele conhece e reconhece nossos acertos. No plano de Deus, Ele ainda não terminou sua obra em nós. Busquemos encorajamento, pois na vida os motivos para nos desencorajarem estarão sempre apenas começando. As grandes batalhas estão sempre por aí. Lembra de Josué 1,9? Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, hein, Josué. Santiago, você que está aí me ouvindo e vendo. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Então, nesta noite, vou terminar. Coragem, irmãos. Coragem. Prossigam. Sejam conquistadores de almas. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta noite, oportunidade tremenda de ler, estudar, aprender e encorajar na Tua presença. É assim que a Tua palavra faz conosco. São as Tuas promessas diante da Tua bendita palavra. E eu e quem está me vendo e ouvindo, sejam aqui todos encorajados, não pela minha palavra, mas pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais um louvor do Luciano, né? E da a Luciana, né? E do Samuel. Vamos ouvir e vamos louvar, daqui a pouco a gente volta. Separar, mesmo se eu me abalar,
teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Jesus, difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. O teu amor não falhará jamais. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falhará. O teu amor não falhará, Senhor. Teu amor não falha. Amém. Bênção pura ouvirmos esses louvores aqui ao Senhor. Isso é bênção, meus irmãos. Meus irmãos, vamos aqui para os comunicados para que encerremos aqui o nosso estudo, a nossa live da palavra, né? E também os louvores que entoamos aqui o nosso Deus. Então vamos para o primeiro. Olha, hoje saiu o decreto. Olha aí, vou mostrar para você que esse primeiro decreto, aliás, esse decreto, né, que é o decreto 379-320,
379/20, fica estabelecido o seguinte: comércios não essenciais deverão fechar as suas portas e atender em sistema delivery ou home office. Comércios essenciais podem funcionar de acordo com as restrições do decreto. Eu resumo, tá, meus irmãos? Eu tirei do site da prefeitura. São comércios essenciais, farmácias, laboratórios, consultórios médicos e odontológicos, supermercados, mercearias, padarias, mercadinhos e açougues, agências bancárias e similares, postos de combustível, autopeças e oficinas mecânicas, construção civil, provedores de internet, armazéns e corretoras de café. Está proibida a entrada de menores de 14 anos nesses estabelecimentos, assim como de gestantes, usuários de medicamentos, que é o imossupressores, que tem sintomas, a próxima tela, que tem sintomas aí de Covid ou que estão em grupo de risco. Não podem funcionar igrejas, academias, praças e demais estabelecimentos comerciais não citados nas exceções, e o descumprimento das ações acarreterá perda do alvará e sanções administrativas cíveis e penais. E é obrigatório, meu irmão, minha irmã, uso de máscara. Quem não usar deverá pagar uma multa de R$80. Então, meus queridos irmãos, esse é o decreto que saiu hoje. Daqui a pouco eu vou colocar ele no grupo da igreja. Se você não está no grupo da igreja e não receber, pode me pedir que eu mando ele em particular a você todo o decreto. Então nós vamos orar, né, irmãos? Por isso, até 13 de julho, esse decreto tem a sua validade. Amanhã, sexta live, cantores Luciana e Samuel. Irmãos, vamos orar também pela Juliana Tavares. Vocês lembram dela aí, que nos ajudou muito aqui no recolhimento, né, dos donativos, da enchente que nós tivemos aqui? Ela me autorizou a falar isso, tá? Ela, a sua mãe e o seu filho estão com Covid-19. Orar para que todos os medicamentos que eles estão tomando possam promover cura, conforme o Senhor quiser. Ela tem ainda um esposo e uma filhinha, mas graças a Deus eles não foram aqui contaminados, mas vamos orar, né, por toda a família. E eu aguardo você amanhã, tá? Então vamos orar? Deus, muito obrigado por esse momento único de estudo da Tua Palavra, de louvores, e nós oramos pela cidade de Manhumirim, pelo poder executivo, legislativo, judiciário da nossa cidade. Oramos, ó Pai, pelos moradores da mesma e por esta doença, Pai. Eu sei que o Senhor vai promover a cura, o jeito, na hora do Senhor, mas nós clamamos o Senhor pela nossa cidade, pelos nossos irmãos aqui da igreja, por todos os moradores. Lembramos aqui da Juliana, da sua mãe, do seu filho, também do seu esposo e sua filhinha. Guarde essa família e que o Senhor continue a nos guardar, que possamos aqui nos prevenir, usando máscaras, o álcool em gel, tudo que o Senhor tem colocado à nossa disposição, e continue a fazer o que o Senhor quer em nossas vidas. Muito obrigado por cada irmão e irmã que estão aqui agora, aqueles que depois ainda verão e ouvirão esta live, que possam ser impactados pela Tua Palavra e encorajados pela mesma. Muito obrigado por essa noite e eu te louvo e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Lhe aguardo amanhã, tá? Esquece não, hein? 8 da noite, divulgue aí amanhã. Nós vamos fazer o banner, você já pode divulgar aí. Convide nos seus grupos, familiares, para estarem lá no Instagram, na minha conta, para participarmos dessa sexta live abençoada e abençoadora. Domingo, 10 da manhã, hein? Teremos a nossa live da Escola Dominical. À noite, o nosso culto também, tudo aqui
filmado e produzido na minha casa, na casa pastoral, na casa onde eu resido com a minha família. Então Deus abençoe, fiquem com Deus e assim nós vamos terminar a nossa live, a nossa transmissão de hoje. Deus abençoe, obrigado porque você ficou conosco até agora. Olhe pra frente, esqueça o passado. Existe pouco tempo pra pensar. A estrada é longa e perigosa. Lembre-se que há tempo de mudar. Um dia eu subi um monte.